Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 149. Salmo 149 diz assim: Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador. Exultem no seu rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será para a honra de todos os seus santos. Aleluia. Amém? Curva a sua cabeça por um instante, feche os seus olhos e peça para o Senhor falar com você nessa noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer por essa noite. Quero te agradecer por podermos estar diante da Tua Palavra, Senhor, a Tua Palavra que é viva, eficaz, a Tua Palavra, Senhor, que é a direção para as nossas vidas, a Tua Palavra que é o nosso alimento. Espírito de Deus, fala conosco, Pai, nos ministra através dessa palavra, que essa palavra hoje seja ensinamento para nós, que essa palavra hoje seja direcionamento para as nossas vidas, Pai, porque nós dependemos disso. Espírito de Deus, abre o nosso entendimento espiritual, para que nós possamos receber a revelação da Tua Palavra, e não somente ouvir hoje, mas colocar essa palavra em prática nas nossas vidas todos os dias, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu oro e te peço, Senhor, para que aquilo que faltar da minha parte, que o Teu Espírito possa ministrar a cada filho, completar essa palavra no coração de cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Este salmo, eu não sei se você prestou atenção, mas ele nos traz uma convocação para adorar a Deus. Um salmo pequeno, são 9 versículos, mas nesses 9 versículos, pelo menos 4 deles, o Senhor fala sobre nós adorarmos, sobre nós louvarmos. Aqui no versículo 1, vem comigo, o versículo 1 já começa dizendo: cantai ao Senhor. Aí se a gente descer no versículo 3, o versículo 3 fala: louvem-lhe. No versículo 5, na parte final do versículo, diz: no seu leito cantem de júbilo. E no verso 6, nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Então é uma convocação de Deus através do salmista, e para as nossas vidas hoje, uma convocação do Senhor para nós o adorarmos, para nós o exaltarmos, para nós rendermos a Ele adoração. E os últimos 2 versículos, a gente vai ler depois, eles ainda terminam falando sobre o poder dessa adoração, o poder que essa adoração ela traz na terra, quando ela é levantada, quando ela é entoada. Vem comigo no verso 6. O verso 6 ele diz: nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, e nas suas mãos espada de 2 gumes. Diga comigo: nos meus lábios estejam os altos louvores de Deus, e nas minhas mãos espada de 2 gumes. Amém? Esse texto ele já nos ensina aqui a respeito da adoração como realmente uma arma de guerra, que é o tema dessa palavra que eu quero ministrar para você hoje. Adoração como arma de guerra. Esse texto ele nos traz esse exemplo. Vem comigo no versículo 7, que aí o versículo 7, 8 e 9, o salmista se atém a contar o que acontece quando essa adoração é levantada. O verso 7 ele diz: para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias, os seus nobres em grilhões, para executar contra eles a sentença escrita, o que será para todos os seus, será honra para todos os seus santos. Aleluia. Olha que tremendo, né? Porque aí ele vai falando aqui de nações, povos, reis. Ele não está falando de pessoas, mas ele está falando de demônios, de principados, de potestades. Aí ele fala do poder que essa adoração tem
no mundo espiritual, essa adoração como arma de guerra, quando ela é levantada, esses inimigos são vencidos. Ele fala que vai colocar em cadeias, que vai colocar em grilhões, de prender, de paralisar toda a obra do inferno, quando a nossa adoração é erguida ao Senhor. E muitas vezes, mesmo sabendo disso, nós como igreja não adoramos a Deus. Muitas vezes nós cantamos por cantar. Quantas vezes a gente canta por cantar? Ou então a gente fica analisando o cântico. Não, desse eu gosto, daquele eu não gosto. Ou muitas vezes, pior ainda, ao invés de levantar ao Senhor a nossa adoração, nós usamos os nossos lábios para murmurar, né? Usamos os nossos lábios para reclamar, e com isso a gente perde a oportunidade de vivenciar aquilo que o Senhor quer que a gente experimente através da adoração. Eu comentei aqui no domingo passado, se nós pudéssemos contemplar 100% do que acontece enquanto nós adoramos a Deus, enquanto nós levantamos a nossa adoração a Deus, você nunca mais iria cantar só por cantar. Você nunca mais ia ficar desapercebido nesse momento. Existem coisas que a gente percebe nítidas em nós, às vezes a gente começa a adorar e você está triste, seu coração se alegra, né? Existem aquelas sensações que nós sentimos instantâneas, mas existem coisas que estão sendo geradas, que são geradas no mundo espiritual enquanto nós adoramos a Deus. Por isso o salmista, ele traz essa convocação, ele lembra o povo, e hoje para nós essa palavra nos lembra da importância de nós usarmos os nossos lábios para louvar ao Senhor. Amém? Amém. Abre comigo o Salmo 19, Salmos 19, versículo 14. Salmos 19, verso 14, o salmista diz assim, um salmo lindo, um dos meus salmos preferidos, e ele termina dizendo: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Querido, para que você tem utilizado os seus lábios? De que forma você tem utilizado os seus lábios? A oração do salmista é que ele diz que as palavras dos meus lábios, elas sejam agradáveis a ti. Que o Senhor se agrade daquilo que sai da minha boca, que o Senhor se agrade daquilo que eu falo, daquilo que eu declaro com a minha boca. Por isso, o perigo de nós usarmos a nossa boca para cantar adoração ao Senhor, para cantarmos outras músicas que não adoram ao Senhor. Jesus, ele disse que de uma mesma fonte não pode proceder dois tipos de água, ou água salgada ou água doce. Não pode ser as duas ao mesmo tempo. Assim também os nossos lábios, e que essa possa ser a oração do salmista, possa ser a nossa oração. Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti. Que o Senhor ouça, que o Senhor se agrade. Amém? Amém. Abre comigo a sua Bíblia em Atos, no capítulo 16. Quero compartilhar com você uma experiência que o apóstolo Paulo viveu de adoração como arma de guerra. Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. Quero ler com você a partir do verso 26. Desculpa, do 16. Atos 16, 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos.
Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amém? Que passagem tremenda! Não sei se você prestou atenção na história. Paulo e Silas estavam fazendo a vontade de Deus, eles estavam trabalhando para Deus, estavam cumprindo aquilo que era o chamado de Deus para a vida deles. E no meio do caminho eles encontraram uma moça que tinha um espírito de adivinhação. E aquela moça ficava seguindo eles, falando: olha, esse daí, eles são servos de Deus. E o incômodo de Paulo foi porque era quem estava declarando aquilo não era Deus, não era algo que vinha de Deus. Era algo que era o espírito que dominava aquela jovem. E aquilo, não só naquele momento, mas na situação como um todo, trazia um lucro para as pessoas que cuidavam dela, porque as pessoas vinham se consultar, aquela menina com aquele espírito de adivinhação falava o que ia acontecer, o que estava acontecendo, e aí aqueles homens começavam a ganhar dinheiro em cima daquela jovem. E aí Paulo viu aquela situação, expulsou o demônio daquela jovem, e aí quando aqueles homens perceberam que eles tinham perdido o seu lucro, os seus ganhos com aquelas adivinhações daquela mulher, eles foram para cima de Paulo e foram para cima de Silas. E aqui eu quero chamar a atenção para um ponto, porque eles foram presos, eles passaram por tudo isso que eles passaram, porque eles estavam fazendo a vontade de Deus. Às vezes nós achamos que se algo dá errado é porque nós estamos errados, e nem sempre. Muitas vezes nós estamos na direção certa, nós estamos fazendo aquilo que agrada a Deus, e o diabo, insatisfeito com aquilo, cria aquela situação para tentar nos paralisar. E ali ele achou que levando Paulo e Silas para a prisão, o que ia acontecer? Agora eles não iam pregar para mais ninguém, porque o alvo do diabo não era aquela garota, era parar o ministério de Paulo, era parar o ministério de Silas, era impedir que outras vidas fossem salvas. O alvo do diabo não é a luta que você está vivendo hoje, mas é impedir você de chegar lá adiante naquilo que Deus tem para a sua vida. E aí aqueles homens, eles viveram uma situação que, assim, muitos de nós teríamos desanimado se a gente vivesse o que eles viveram. Imagina aqui, o texto fala no versículo 19, a gente vê aqueles homens gritando e envergonhando eles publicamente. No versículo 20 começa uma série de acusações injustas, falando: olha, estão nos forçando a fazer coisas que a gente não pode fazer. Não é nada do que eles estavam fazendo. E depois a continuação do texto nos mostra que eles apanham, rasgam as roupas deles, eles são presos, uma humilhação pública, as suas todas que eles levaram, e aí termina na prisão. Uma situação onde muitos de nós desistiríamos de servir a Deus. Como é que eu estou fazendo aquilo que agrada a Deus, e ainda assim Deus permite que eu passe por isso? E muitas vezes Deus nos permite. E muitas vezes Deus nos permite passar, porque Ele quer nos dar experiências, e eles precisavam viver aquela experiência. E nós precisamos entender, assim como eles entenderam, que existe uma resposta que os céus esperam de nós no meio das lutas que nós atravessamos. Existe uma resposta que o céu estava esperando de Paulo e Silas. Aquela situação, se você vier lendo a história de Paulo desde Atos capítulo 9, você vai ver que esse momento, até aqui, foi o momento mais difícil que Paulo enfrentou. Até então, depois ele viveu outras situações, até o fim da vida dele, outras vieram maiores, mas até aquele momento, essa aqui foi a situação mais difícil de todas, a situação que era realmente para eles abrirem mão. E aí o texto, vem comigo aqui no versículo 25, o texto nos mostra a reação desses homens. O texto diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Olha que tremenda a resposta que eles deram
diante daquela situação. Eles podiam estar lá, porque a situação onde eles estavam, queridos, era um lugar terrível, né? Não tinha banheiro para os presos, era uma situação realmente lastimável. E eles poderiam estar reclamando, eles podiam estar murmurando, eles podiam estar se lamentando: puxa Deus, por que o Senhor me deixou passar por isso? E quantas vezes nós perdemos a oportunidade de adorar a Deus, de usar a nossa adoração como uma arma de guerra, para ficar questionando, para ficar lamentando. Eles tinham o direito de fazer isso, mas eles escolheram adorar o Senhor. O texto diz que por volta da meia-noite eles oravam e cantavam louvores a Deus. Querido, hoje nenhum de nós que estamos aqui, quem está assistindo essa transmissão, nenhum de nós está vivendo a situação que esses homens viveram. Talvez você esteja enfrentando grandes lutas, e eu não quero desprezar a luta que você está vivendo, mas com certeza nenhuma delas chegou ao ponto do que esses homens estavam vivendo. E mesmo aquela luta, aquele momento tão difícil, não impediu Paulo e Silas de adorar ao Senhor. Por isso eu quero te perguntar nessa noite: o que tem te impedido de adorar a Deus? O que te impede de adorar a Deus nessa noite? O que te impede de se render ao Senhor? O que te impede de entregar uma adoração de todo o seu coração ao Senhor? Ainda aqui no versículo 25, ele traz alguns elementos importantes para a gente nessa história. Primeira coisa, o texto fala que era por volta da meia-noite. Diga comigo, meia-noite. Meia-noite. No pior momento do dia, né? Porque no meio da noite é aquela hora que você põe a cabeça no travesseiro e começa a pensar em um monte de coisa. É aquela hora que a enfermidade bate no meio da noite, né? No meio da noite é sempre um momento difícil. E naquele momento difícil, no meio da noite, eles escolheram adorar a Deus. O texto faz questão de deixar claro para a gente que era por volta da meia-noite, era no auge da dor, do corpo que já devia ter esfriado da surra e estava doendo mais do que antes, da alma que devia estar extremamente abatida, mas ainda assim eles escolheram adorar. A resposta que eles escolheram dar aos céus foi a adoração deles. E é interessante quando a gente fala da meia-noite, desse auge da noite, da madrugada, muitas vezes, e assim humanamente falando, é aquele momento, para muitos, um momento difícil. Mas se a gente vai olhar cronologicamente falando, quando virou a meia-noite, já é um novo dia, né? A gente até canta isso aqui, né? E quando o novo dia começa, ninguém vê, a gente acha que ainda é o mesmo dia, mas já é um outro dia que Deus está escrevendo, já é um outro dia que Deus, onde a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam, já é um novo dia, uma nova oportunidade de viver coisas novas do Senhor. E eles entenderam aquele mistério e começaram a adorar no auge da meia-noite. E aí o texto ainda diz no versículo 25, aqui que os demais companheiros de prisão os escutavam. Eles começaram a cantar e a orar, mas não foi aquela oraçãozinha que às vezes você ora com vergonha aí no seu lugar, sabe? Não foi essa oração. Eles começaram a fazer uma oração, uma adoração, que todo mundo que estava preso ali junto com eles começou a escutá-los. E aqui existe um outro segredo que a gente precisa aprender. Tem pessoas que precisam ouvir a nossa adoração, querido. Tem pessoas que elas precisam ouvir a nossa adoração. Aqueles homens que estavam presos ali, quando eles teriam a oportunidade de ouvir alguém orando, de ouvir alguém adorando? Quando eles teriam a oportunidade de ver a manifestação da presença de Deus através da adoração? Talvez eles nunca mais na vida deles teriam aquela oportunidade. Existem pessoas que passam pela minha vida, que passam pela sua vida, elas precisam ouvir a sua adoração. Elas precisam conhecer a sua adoração. Elas precisam ser tocadas pela sua adoração. Lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1, o autor diz que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Existem testemunhas que são físicas, pessoas que passam por nós,
que elas precisam ouvir, precisam beber dessa fonte. Mas existem também as testemunhas espirituais. O mundo espiritual olha para mim e para você. No momento que Paulo e Silas fraquejaram, o diabo estava ali achando: agora acabei com eles. Depois dessa, o ministério de Paulo acabou, o ministério de Silas acabou, eles não vão querer mais voltar, eles não vão querer mais pregar, eles vão se sentir desamparados e vão voltar para trás. E muitas vezes o diabo também olha para mim, para você, no meio das nossas lutas, ele pensa: agora acabei com ele. Dessa daí agora ele não vai se levantar mais. Dessa agora ele vai desistir, agora eu toquei na fé dele, desestabilizei a fé dele. E é por isso a adoração, ela é um segredo espiritual tão tremendo, porque ela confunde o nosso inimigo. Enquanto o diabo esperava ouvir de Paulo e Silas murmuração, desistência, lamento, reclamação, ele começou a ouvir lá no inferno, porque os demônios estavam em volta deles ali para ouvir. E ele começou a ouvir a adoração que aqueles dois homens escolheram levantar ao Senhor. Ele começou a ouvir a adoração que saía de todo o coração. Ninguém estava pedindo para eles adorarem, ninguém estava dizendo que eles deveriam adorar. Aquela adoração estava fluindo do coração, fluindo no interior deles. E o Senhor hoje nos traz essa palavra, queridos, para nos levar a levantarmos essa adoração, independente das lutas que você estiver vivendo, a levantar essa adoração ao Senhor. Usar os seus lábios, usar a sua boca para levantar uma adoração que vai exaltar o Senhor, que vai entronizar o Senhor. E aí lembra que a gente leu lá no Salmo 149, dos principados sendo acorrentados, sendo presos, é porque a adoração foi levantada lá, e a adoração foi levantada aqui através de Paulo e Silas. Eles escolheram adorar, eles escolheram levantar essa adoração que não tem medo da enfermidade, essa adoração que não tem medo da luta, essa adoração que não tem medo da dificuldade, essa adoração que não está baseada naquilo que eu vivo, naquilo que eu acho, naquilo que eu penso, mas uma adoração que está baseada no Senhor que eu sirvo, que Ele é o Todo-Poderoso, ainda que as situações ao meu redor não estão mudando, que Ele é o dono de toda cura, ainda que eu esteja vivendo uma enfermidade. É uma adoração que é baseada nele, é olhando para Ele, é por causa dele que eles começaram a levantar aquela adoração. E aí vem comigo no verso 26. O verso 26 diz: de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Olha que tremendo! Enquanto eles adoravam, começou a ter um terremoto ali onde eles estavam, os grilhões começaram a se quebrar, as cadeias começaram a cair, as portas das prisões se abriram e eles ficaram livres. Amém? Daquilo que era humano, daquilo que eles poderiam olhar e falar: não, essa situação não tem como a gente... Não tinha como eles telefonarem para alguém e vir defender eles. Não tinha como eles entrarem em contato com ninguém a curto e médio prazo. Enviar uma carta, ela ia demorar meses para chegar, até quem pudesse vir até eles para fazer algo. Mas aquilo que era humano foi transformado através daquilo que é espiritual, que foi a adoração que aqueles homens levantaram, que foi a adoração que eles ergueram ao Senhor, que foi a adoração que eles entregaram. E se você ler, depois quiser ler o restante do texto na sua casa, você vai ver que quando no outro dia ainda os milagres de Deus continuaram acontecendo por causa daquela adoração. O carcereiro despertou do sono, viu o que tinha acontecido, ficou desesperado. Paulo e Silas ainda estavam lá, vieram até ele, ministraram a vida daquele homem, aquele homem levou eles para a casa dele, ele ainda pregou para a família toda, e naquela noite foi salva toda aquela família. Aleluia! Mas aquilo começou lá na adoração que eles levantaram, quando o corpo ainda estava doendo, quando a alma ainda estava sofrendo com as lutas. Aquela adoração gerou não somente uma libertação para eles ali, mas gerou salvação para outras vidas. Por isso que eu digo, querido, a gente nunca consegue enxergar totalmente aquilo que acontece enquanto nós adoramos. Por isso hoje o Senhor quer nos despertar com essa palavra, a usarmos essa arma que Ele nos deu, essa arma que vence os principados,
essa arma que vence as potestades, essa arma que derruba toda a obra do inferno, que é a nossa adoração ao Senhor. Amém. Quero que você se coloque de pé. Feche os seus olhos, coloque a sua mão no seu coração. Quais são as guerras que você está enfrentando? Quais são as cadeias que estão prendendo você? Talvez você chegou aqui preocupado, angustiado, aflito. Vou pedir para apagar as luzes, por gentileza. Eu não sei o que você pode estar vivendo, mas hoje o Senhor está me convidando, o Senhor está te convidando a adorar a Ele, a adorar a Ele. E eu quero que aí no seu lugar, com a sua mão no seu coração, você vai se desprender de quem está na sua frente, do seu lado, atrás de você, e você vai começar a entregar ao Senhor a sua adoração. E você vai começar a render ao Senhor a sua adoração a Ele. Esse é o convite de Deus para mim e para você hoje, querido. Seus lábios a Ele, Espírito Santo. O primeiro texto que nós lemos, Salmo 149, ele dizia: cantai ao Senhor um cântico novo. O cântico novo é aquele cântico que não tem uma letra pronta, é aquele cântico que nasce do nosso coração, que nasce do nosso interior. Eu quero te convidar a abrir os seus lábios para expressar a Ele um novo cântico, uma nova adoração. Espada de dois gumes, e nos seus lábios os altos louvores. Vamos adorar a igreja, vamos adorar a igreja, vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar aquele que está além do tempo, aquele que está além das circunstâncias. Enche-nos a tua presença.
nível na presença de Deus. Pode dar um abraço em você mesmo. Se abrace. Esse é o abraço de Deus. Sinta-se abraçado por Ele. Talvez você chegou aqui e precisava se sentir protegido. Sinta-se abraçado por Ele. Oh, Ele envolve você. Oh, receba o abraço de Deus. Receba o abraço de Deus. Receba o abraço de Deus que te cura. Receba o abraço de Deus que te restaura. Receba o abraço de Deus que envolve você. Espíritos de tristeza, espíritos de depressão, de angústia, eu te ordeno agora, batam em retirada, em nome de Jesus Cristo. Espíritos de morte, de suicídio, batem em retirada agora, em nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que trabalhava para desistir, para paralisar, ou para amarrar, todas as cadeias, os grilhões, como prendiam Paulo e Silas lá, todas as cadeias, todos os grilhões sejam quebrados agora, em nome de Jesus Cristo. Aquilo que impedia o teu filho, Senhor, de avançar, aquilo que impedia o teu filho de caminhar, seja quebrado agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Oh, você pode profeticamente dar passos aí no seu lugar. Dê passos aí no seu lugar, porque o Senhor hoje está soltando aquilo que te impedia de caminhar. E profeticamente, enquanto você dá passos aí no seu lugar, você está declarando que hoje você está sendo livre, e aquilo que não caminhava, aquilo que estava estagnado, parado na sua vida, a partir de hoje vai começar a andar, vai começar a andar. Planos que estavam parados, sonhos que estavam estagnados, vão começar a andar, vão começar a andar, vão começar a andar, porque o Senhor te faz livre, o Senhor te faz livre, o Senhor te faz livre. Você que já olhou para algumas áreas, para algumas situações da sua vida e disse: Senhor, essa área não muda, essa situação não caminha. Oh, Senhor, hoje libera a tua vida,
vai começar a caminhar, 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 em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Oh, pega suas mãos bem alto a Ele. Oh, nós cremos, Senhor. Se você crê, querido, naquilo que o Senhor está fazendo nessa noite, com as suas mãos erguidas a Ele, diga: eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, eu creio, porque é chegado um novo dia, é chegado um novo tempo, é chegada uma nova história sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a presença viva, santa e poderosa do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, não somente hoje, mas em todos os teus dias. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Nós podemos terminar essa noite com um aplauso ao nosso